quando nós olhamos para esse texto, a partir do verso 7 até o verso 11, nós vemos aqui a teologia que cura. Eu mostrei aos irmãos do verso 2 ao verso 6, uma teologia que machuca, e que Paulo fala que ele fez parte disso, e que aqueles irmãos em Filipos estavam sendo influenciados pelos maus obreiros do verso 2, por esses cães, por esses da falsa circuncisão, tentando levá-los a uma vida distante de Deus, mas com o pretexto de estar aproximando eles de Deus, com os legalismos, com as cerimônias, com a circuncisão. E Paulo diz que tudo isso ele viveu antes da conversão. Agora, e depois dele fazer todo o relato da sua vida, do que era valioso para ele antes da graça o alcançar, antes de Cristo ir ao encontro dele a caminho de Damasco, Paulo fala sobre como era escravizado por esse desejo de sentir-se perdoado por Deus, esse desejo de sentir-se aliviado dos seus fardos, esse desejo de sentir-se justificado por meio das suas obras, pela sua suposta obediência à lei. Aí no verso 7 ele diz: mas o que para mim era lucro. Paulo diz o que para mim era lucro. E o que era lucro para ele no passado? Era lucro para eles ter sido circuncidado ao 8º dia. Era lucro para Paulo ter nascido de hebreu, ser um hebreu de hebreus, raça pura. Era lucro para Paulo, antes da graça o alcançar, de ser da linhagem de Israel. Era lucro para Paulo ter sido fariseu. Era lucro para Paulo ter sido perseguidor da igreja. Foi lucro para Paulo ser moralmente irrepreensível aos olhos dos homens e obediência externa à lei. Mas tudo isso que para Paulo era valioso, tudo isso que para Paulo era importante, ele diz aos irmãos em Filipos: tudo isso que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Eu considerei, eu entendi que isso tudo não tinha qualquer valor libertador. Isso que eu fazia era uma busca de ser salvo pelas minhas obras, de encontrar mérito em mim mesmo, de cumprir externamente os ritos de Deus, as ordens de Deus, as tradições religiosas dos judeus, a qual eu pertencia, como se isso pudesse me trazer a salvação e eu pudesse então ser perdoado. Mas quando a graça de Deus me alcançou, quando Cristo veio ao meu encontro e me jogou ao chão, quando Ele me fez enxergar a verdade, quando Ele me libertou, tudo isso eu considerei como sendo perda por causa de Cristo. A ideia aqui de considerar é um considerar da mente e do coração, e é algo constante. Paulo está dizendo: eu considero constantemente isso. Eu fico pensando o quanto eu fui ignorante, o quanto eu vivi escravizado por essa religiosidade, e agora, pela graça de Deus, eu consigo enxergar a verdade, eu sou livre para enxergar aquilo que realmente é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que traz alívio. E aí Paulo diz que isso que era antes para ele lucro, tornou-se algo sem qualquer valor, tornou-se algo perdido completamente, algo que não faz mais parte da sua vida, da sua realidade. E aqueles irmãos não podiam ficar iludidos com os da falsa circuncisão, com os maus obreiros, com estes cães que estavam tentando induzi-los a abandonar a graça, a abandonar o evangelho, para voltar a algo que não era evangelho, para algo que não era graça, para algo que não era libertador. E aí, nós vemos aí no verso 8, sim, verso 8, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo diz que o que o levou a considerar tudo aquilo que antes para ele era importante e valioso,
era o foco da vida dele. Ele foi criado para isso, ele era zeloso, ele era um homem dedicado, sincero naquilo que ele fazia, e ele considerar tudo isso como sendo nada, ele diz, é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele considera o relacionamento com Cristo. Aqui conhecimento não é algo abstrato, não é algo teórico, é um relacionamento. Ele considera esse conhecimento aqui, é um relacionamento, ele considera esse relacionamento pessoal com Cristo como sendo algo sublime. E quando ele fala sublime, é dizer superior, é algo muito excelente, é algo infinitamente acima de qualquer religiosidade, de qualquer mérito humano. E aí, quando ele olha para esse relacionamento com Cristo, ele vê que tudo aquilo que antes ele considerava como virtudes religiosas, morais, éticas, aquilo que o levava ao orgulho de pensar que Deus deveria aprová-lo por causa dos seus méritos, agora ele reconhece que o único mérito que o torna aprovado pelo Pai é o mérito de Cristo. E esse mérito o levou a ter uma reconciliação com o Pai, de tal maneira que agora ele tem um relacionamento não distante, mas um relacionamento pessoal com o Senhor, por meio de Cristo. E isso para ele é considerado como o maior valor que ele poderia ter nesta vida. E aí nós temos, em termos práticos, a primeira parte e a segunda, um contraste que eu posso fazer aqui entre a falsa teologia, que machuca as pessoas, o falso conhecimento de Deus e o verdadeiro conhecimento de Deus. A falsa teologia tem valor para os homens, cria mérito humano. Paulo era visto pelos que o cercavam como sendo alguém justo. Mas a verdadeira teologia tem valor para Deus. A falsa tem valor para os homens. A verdadeira teologia que cura tem valor para aquele que sabe quem somos, aquele que nos cura, que nos restaura, tem valor para Deus. A falsa teologia traz alívio temporário. Quando a pessoa faz algumas atividades religiosas, ela se sente uma pessoa de valor, ela se sente alguém realmente importante para Deus. Ela acha que pelos seus méritos pessoais, Deus tem que salvá-la. Então, isso traz um certo alívio depois do trabalho na igreja, depois da prática dela religiosa, mas isso é temporário. Agora, a verdadeira teologia traz alívio eterno, tira fardos eternamente, dá descanso para a alma, como o Senhor Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, cansados e sobrecarregados de uma falsa teologia, cansados e sobrecarregados de buscar mérito em si mesmo, cansados e sobrecarregados de buscar sentido na vida, fora dele. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A falsa teologia promove elogio dos homens, mas a verdadeira teologia recebe perseguições dos homens. Que contraste, não? A falsa teologia sempre ela é exaltada entre os homens, mas a verdadeira teologia, conhecimento de Deus, faz com que aquele que serve a Deus padeça aflições, seja perseguido, como Paulo estava preso em Roma, como Paulo estava sofrendo perseguições constantemente, como Paulo várias vezes foi açoitado, perseguido, maltratado, ultrajado, e ele fez tudo isso por causa do Evangelho. Então, quem quer viver piedosamente sofrerá perseguições no trabalho, sofrerá perseguições na escola, sofrerá perseguições na universidade, sofrerá perseguições em casa, entre as pessoas que não conhecem o Evangelho. Elas vão se sentir ofendidas com a sua vida transformada, elas vão se sentir ofendidas com a sua nova maneira de enxergar as coisas, e elas vão promover um ambiente de perseguição. A falsa teologia não produz isso. A falsa teologia produz a aceitação dos ímpios e do mundo. A falsa teologia
fabrica ídolos no coração. A pessoa começa a achar que ela é santa, começa a achar que ela é indispensável, começa a achar que ela realmente tem um grande valor. E ela começa a idolatrar a sua própria religiosidade, como Paulo fazia com o farisaísmo, como Paulo fazia com o seu zelo, como Paulo fazia com a circuncisão, com a sua raça, com a sua linhagem, como Paulo fazia com todas essas coisas que ele próprio cita. Mas a verdadeira teologia destrói ídolos do coração. Quebra com a lei de Deus, quebra com a sua palavra e destrona esses ídolos do nosso coração. Quando Paulo faz essa comparação, dizendo que aquilo que ele considerava lucro é perda diante do que ele alcançou pela graça, aquilo que foi dado a ele, que é o conhecimento de Cristo. Imagina o seguinte: camarada anda de ônibus todo dia. E eu vivi isso por 30 anos, dentro de uma capital. E os irmãos aqui, alguns, vivem isso no dia a dia. E aí você entra naquele ônibus lotado. Muitas vezes eu tive que passar por isso, em que você fica pendurado até na porta. Você sentava no motor do ônibus quente. Você tirava o pé, não tinha mais lugar para colocar o pé de volta. O ônibus fedido, com gente voltando do trabalho, cheio. O motorista dá aquela freada e você vai para cima do outro, outro vem para cima de você. E aí você sai do trabalho cansado e pensa, eu tenho que pegar mais 2, 3 ônibus para voltar para casa. Eu pegava 5 ônibus por dia em Goiânia. Você olha para o banco da praça e diz, eu gostaria de dormir aqui nesse banco, não ter que voltar para casa. Você dorme em pé no ônibus, você dorme sentado no ônibus. Você fica pensando em um desejo constante de ter um banco vazio para você sentar e descansar as pernas. E aí você um dia consegue comprar um Fusca. E o povo fala que Fusca não é carro, é condução, mas é um carro. E aí aquele que estava no ônibus agora tem o Fusca. E ele pode ir para o trabalho de Fusca, ele pode voltar do trabalho de Fusca, ele pode ir ao mercado de Fusca, não tem que carregar sacolas e cortando a sua mão de peso na mão. Ele põe no Fusca, ele está feliz da vida, mas o Fusca começa a dar alguns problemas e o tanque começa a vazar gasolina e quando ele sai ele cheira gasolina. E aí ele leva lá para o Sérgio e o Sérgio diz, não tem jeito. Conserta, estraga novamente, passa Durepox no motor, que Fusca até Durepox segura. E não adianta. E aí aquela pessoa que estava tão feliz começa a ficar triste porque o carro fica mais estragado do que arrumado. E aí Deus graciosamente dá a ele uma condição financeira no trabalho, alguma coisa assim, um recurso, e ele compra um carro novo. Zerado. E aí quando ele sente o cheiro daquele carro, um tio meu tinha um Fusca, que ele vivia quebrando, a gente ia para a igreja, tinha que empurrar o Fusca para atravessar a BR, senão os carros passavam por cima. Aí ele comprou um Corcel 2, chamado de Batambush, uma navio que afundou no passado, alguns lembram. E aí quando ele comprou um Gol Bola, igual o Carlinhos tem um Gol Bola, que era na década de 90, zero, ele ficou tão feliz com aquilo que ele dormiu dentro do carro. Então imagina o camarada comprou um carro zero e agora ele até dorme dentro do carro. Ele liga o carro e ele não ouve nem o barulho do motor. Será que está ligado mesmo? Ele agora pode viajar para onde ele quiser com o carro dele, está pronto. Não precisa nem levar para o Sérgio, agora ele leva na concessionária. Por um tempo, por causa da garantia. Então agora, comparado esse carro tão bom com o ônibus ou com o Fusca, é incomparável. Qualquer ilustração para Deus é falha. Mas Paulo estava no ônibus fedido. Paulo estava na angústia. Paulo estava cheirando gasolina. Agora Paulo está na Ferrari. Zera. Ele está agora com Cristo, então é infinitamente melhor. A condição de comparação, eu estou querendo só trazer uma ilustração, o que eu pensei melhor aqui, é para mostrar a você que é uma situação de comparação.
Ele está comparando, é lógico que Cristo não tem comparação alguma com o que nós podemos expressar, mas apenas mostrar que o que Paulo está dizendo é, agora que eu estou em Cristo, é incomparavelmente melhor do que eu estava. Porque você só tem condição de olhar para a maneira profunda e ruim que você estava, quando você se encontra em uma situação muito melhor do que a anterior. Aí você diz, agora eu posso comer bem, agora eu tenho abundância, agora eu não tenho as mesmas limitações, porque eu vivi com tantas limitações, com tantas dificuldades. Então quando Paulo diz, eu vivi com tanta angústia, com tanto peso, com tanta busca por justiça em mim mesmo, e isso me angustiava, isso me maltratava, isso me trazia dores, isso me machucava, mas agora nele, eu estou feliz. Eu estou liberto, eu estou muito melhor, incomparavelmente melhor. E ele fala, eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Quando Paulo diz, ele está dizendo que aquilo que antes para ele era importante e valioso, era o sentido da vida dele, agora perto do que ele tem em Cristo, ele considera como refúgio. Refúgio é esterco, fezes, lixo. É isso mesmo. Paulo está dizendo, eu considero aquilo lá para trás, aquela religiosidade, aquela vida de angústia que eu tinha, aquela busca por aprovação que eu vivia constantemente, aquele peso que eu carregava, e que eu fui ensinado que isso é o que agradava a Deus. Agora, com Cristo, eu considero aquilo como refúgio, eu considero aquilo como um lixo, eu considero aquilo como algo completamente sem valor para mim. E ele diz, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Quando Paulo diz eu perdi, ele está dizendo assim, eu perdi aquilo que era a religiosidade dele, que era valioso para ele, aquilo que era redentivo para ele, aquilo que era felicidade para ele. Ele diz, eu perdi tudo aquilo de uma vez por todas. Eu não olho mais para trás. Quando você olha o capítulo 3, verso 12 a 16, você percebe que Paulo continua a argumentação. Ele diz, não que eu já tenha recebido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, esquecendo as coisas que para trás ficam, ou seja, estas coisas, esquecendo esta vida que eu tinha de ignorância, de escravidão, de machucado, angustiado, estas coisas que eram ídolos no meu coração, eu esqueço todas elas e eu avanço para que estão diante de mim. Então Paulo diz, agora eu não só fui libertado disso, eu não só perdi completamente isso, mas eu avanço constantemente para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ou seja, Ele é o meu prêmio, eu fui chamado por Ele para servi-lo, Ele é o alvo da minha vida, Ele é o sentido, Ele é o autor da minha fé, então é para Ele que eu olho, é para Ele que eu persigo, eu quero ser igual a Ele, eu quero glorificá-lo nesta vida e na vida que vier, porque o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, entre o verso 7 e 8, resumidamente, o que Paulo está dizendo é que ele continuava considerando em seu coração que ele perdeu tudo por causa de Cristo. E no verso 8, que ele perdeu de uma vez por todas estas coisas. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Paulo diz, eu não olho para trás, eu não lamento, eu não tenho saudades, eu não acho e nem penso que eu perdi alguma coisa importante. Tudo isso não vale nada. O que vale é o que eu tenho agora, Cristo Jesus. E aí no verso 9, Paulo diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo fala da justiça dos homens e a justiça de Cristo. Verso 9, ele fala, justiça dos homens para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça
própria que procede de lei. Eu não tenho justiça própria, Paulo diz, justiça de homens. Eu achava que eu tinha. Eu pensava que eu era homem bom e piedoso e temente a Deus. Eu pensava que eu agradava o Senhor. Eu pensava que eu tinha uma justiça que procedia da lei. Eu pensava que eu cumpria a lei. Mas eu entendi que a lei não foi dada para me justificar. A lei foi dada para me condenar, para revelar os meus pecados. Mas agora eu encontrei uma justiça mediante a fé que é por meio de Cristo, porque Ele cumpriu a lei que me condenava, e pelo mérito da obediência dEle em meu lugar, a justiça dEle foi colocada sobre mim, me tornando justo perante o Pai, me reconciliando com o Pai, de tal maneira que agora eu tenho paz. É o que ele diz em Romanos 5, verso 1 e 2. O verso 10 e 11. Paulo diz, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz, eu fui justificado pela fé em Cristo, eu fui reconciliado com o Pai através de Cristo, não mediante os meus méritos, não mediante a minha obediência à lei, mas mediante a obediência dele em meu lugar. Agora há um propósito, para o conhecer, para me relacionar com ele, para andar com ele, para conhecer o poder da sua ressurreição, para crer e confiar e esperar que ele ressuscitou dentre os mortos, e por causa disso eu também ressuscitarei no último dia. É para que eu tenha comunhão com os seus sofrimentos, que eu possa sofrer por causa dele, que eu possa sofrer por causa do Evangelho, que eu possa imitar o seu caráter e me manter fiel a ele, não para obter salvação, mas porque ela me foi dada. Então agora eu sofro, eu me identifico com ele, quando eu sou açoitado, quando eu sou humilhado, quando eu sou preso, por causa do Evangelho, isso mostra que eu estou me identificando com ele. Eu estou sofrendo por causa dele, por causa da verdade, e isso me alegra o coração, isso me conforta o coração, para que algum dia eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. E é por isso então que eu prossigo para o alvo, é por isso que eu persigo isso, é por isso que eu luto contra a minha carne, é por isso que eu o obedeço e o honro, porque ele me alcançou, ele me transformou e agora eu sirvo. A questão é, Paulo, antes da conversão, era escravo dele, do mundo e do diabo. Agora, Paulo não é mais escravo dele, do mundo e do diabo. Paulo é escravo de Cristo. Ou seja, nós sempre seremos escravos, mas só muda o senhorio da nossa escravidão. E o nosso senhorio é Cristo. Se você olhar no verso 8, sim, devera considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Ele é o proprietário, ele me comprou com o seu sangue. Só que quando a gente fala escravidão no nosso contexto distorcido no Brasil, tem sempre aquela ideia ruim, terrível, social. Mas a escravidão a qual Paulo diz aqui é uma verdadeira libertação. Porque nós pertencemos a ele como servos dele, mas o servimos com alegria e com voluntariedade. Nós sabemos que é bom servi-lo. Nós sabemos que é bom ser cuidado, protegido por ele, pastoreado por ele. Nós sabemos que não temos condições de usar da nossa liberdade, nós precisamos de um tutor, precisamos de um senhor, precisamos de um rei, nós fomos criados para servir ao rei. Nós sabemos que é a queda que trouxe essa rebeldia em nosso coração, mas agora reconciliados por meio de Cristo, nós o servimos com alegria, com prazer, com satisfação, e a nossa verdadeira felicidade se encontra nesta servidão a Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo certamente gostaria e aprovaria
aquele hino que nós conhecemos: mais de Cristo quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. A gente às vezes canta os hinos e não presta atenção na letra e na poesia deles. São cânticos belos e profundos. É isso que Paulo disse: eu quero mais e mais de Cristo. Meu irmão e irmã, a teologia que cura é aquela que exalta Cristo. Se você ouve uma pregação que não exalta Cristo, não é uma teologia que cura. Se você ouve teologia que exalta o homem, não é a teologia que cura. É a teologia dos cães, é a teologia dos maus obreiros. A teologia verdadeira, a boa pregação, exalta Cristo. E ela promove em você mudanças que te tornam cada vez mais semelhantes a Jesus. A boa teologia que cura é aquela que cura e nos liberta do nosso orgulho religioso. Que liberta-nos do nosso orgulho religioso, moral, esvazia o nosso coração e nos faz olhar mais e mais para a graça de Deus. A boa teologia cria em nosso coração cada vez mais o desejo pela eternidade com Cristo. Por isso Paulo disse nessa carta: o morrer é lucro. Se Cristo me levar, é muito melhor estar com Ele. Mas se eu tiver que ficar ainda para servir a igreja, eu vejo que isso é necessário no momento. A boa teologia, irmãos, firma em nosso coração a esperança, a certeza da ressurreição, a certeza da restauração. E ela retira de nós o medo de morrer, o medo de perder coisas, porque nada nesta vida é permanente a não ser a nossa fé. Então a esperança rica que temos em Cristo nos move para frente. Você tem ouvido, não só por meio de mim, mas dos presbíteros e pastores que já passaram por esta igreja, você tem ouvido teologia que cura. Mas a pergunta é: você tem internalizado essa teologia? Essa teologia tem mudado a sua vida? Não é culpa dela. Não é responsabilidade dela. É sua. É minha. E eu concluo com aquela pergunta do Stuart Eliot, contextualizando para esse momento. O quanto você tem se aproximado do Senhor durante a sua vida cristã. Que Deus assim nos abençoe. Amém.